Todo império tem seu lado escondido. Todo sistema financeiro, por mais moderno ou cheio de regras que pareça, guarda uma economia paralela nas sombras. Um lugar onde a verdade ainda tem valor, enquanto o mundo oficial vive de aparência. Porque quando o dinheiro deixa de funcionar, as pessoas não esperam autorização para sobreviver. Elas criam o próprio sistema, um que não precisa de leis, bancos ou políticos para existir. Esse outro lado da economia não é movido por papéis ou promessas, mas pelas moedas mais antigas da humanidade: necessidade, confiança e ouro. É o comércio puro, nascido da urgência. Economistas raramente falam sobre isso. Talvez porque o mercado negro não seja um erro do capitalismo, e sim o capitalismo sem maquiagem, sem discurso bonito, sem propaganda. Voltemos para a Alemanha, no ano de 1923. A moeda do país, o marco, não estava apenas perdendo valor, estava derretendo diante dos olhos da população. No começo do ano, um pão custava 250 marcos. Em novembro, o mesmo pão custava 200 milhões. O dinheiro virou cinza antes de virar pó. As notas deixaram de representar riqueza e passaram a ser combustível, literalmente. Famílias queimavam pilhas de cédulas para se aquecer, porque o carvão era ainda mais caro. Crianças brincavam com maços de dinheiro, empilhando notas como se fossem blocos de montar. O governo chamava aquilo de crise temporária. O povo chamava de sobrevivência. E foi assim que as pessoas pararam de guardar marcos e começaram a guardar o que realmente tinha valor: ouro, prata, moedas estrangeiras e até cigarros. Um simples anel de casamento feito de ouro podia garantir comida para uma semana inteira. O papel moeda perdeu tanto valor que muitos o usavam para forrar paredes. O dinheiro literalmente virou papel de parede. Quando a confiança morre, o mercado negro assume o comando. Foi assim que a história se repetiu em toda a Europa dilacerada pela guerra. Governos racionavam comida, remédios e combustível em nome da justiça social. Mas a justiça não sobrevive quando falta o básico. Em cidades ocupadas, o café virou contrabando. O açúcar virou luxo e a penicilina era um milagre reservado apenas a quem podia pagar, não com dinheiro, mas com ouro ou favores. Nas sombras de Paris, soldados e civis faziam trocas silenciosas, uniformes por gasolina, diamantes por pão, alianças por remédios. Era a economia da sobrevivência, onde cada encontro podia significar vida ou morte. No gueto de Varsóvia, comerciantes do mercado negro arriscavam a própria vida todos os dias para levar comida aos famintos. O governo os chamava de criminosos. O povo os chamava de heróis, porque sem eles ninguém resistiria. É aí que entra a segunda lei do colapso. Legalidade e moralidade nunca caem na mesma velocidade. O que é ilegal aos olhos do Estado, muitas vezes é o que mantém as pessoas vivas. E, ironicamente, quanto mais o poder tenta controlar, mais ele alimenta o sistema que diz combater. Quando o mundo entrou na Guerra Fria, o jogo mudou de nome, mas não de essência. A União Soviética se gabava de ter acabado com os mercados, mas na prática, todo cidadão conhecia alguém que sabia conseguir as coisas. Precisava de uma geladeira? Pague com vodka. Queria peças de carro? Um maço de Marlboros resolvia. Até um simples par de jeans virava símbolo de status, um lembrete de que o luxo ocidental valia mais do que a igualdade socialista. E nem os poderosos escapavam dessa hipocrisia. Enquanto o governo do povo pregava sacrifício e coletivismo, as esposas dos oficiais compravam perfumes franceses contrabandeados pela Finlândia. A elite vivia de um mercado paralelo que fingia não existir. O comunismo não caiu por falta de dinheiro. Ele ruiu porque precisou fingir que o mercado negro não era real. Na América Latina, o roteiro foi diferente, mas o enredo praticamente o mesmo.
A Argentina de 2001 é um exemplo clássico. Os bancos congelaram as contas e as pessoas acordaram sem acesso ao próprio dinheiro. O que surgiu dali foi o dólar azul, a moeda paralela que batia o verdadeiro ritmo do país. Nas esquinas, em salões de beleza e até em portas de loja, as cotações mudavam 2 vezes por dia. O peso oficial virou piada. O dólar das ruas era o que garantia o jantar. Mas se a Argentina viveu o caos, a Venezuela mergulhou nele. A inflação virou uma caricatura grotesca. As pessoas carregavam mochilas cheias de notas para comprar um saco de arroz, e ainda assim o dinheiro não bastava. Então começaram a usar pó de ouro. Sim, ouro em pó, pesado em balanças de cozinha e vendido em saquinhos plásticos. O governo chamava de crime, mas, ironicamente, usava o mesmo sistema para se financiar por baixo dos panos. Essa é a ironia que todos os governos repetem ao longo da história. Quanto mais eles condenam o mercado negro, mais precisam dele para continuar existindo. É o paradoxo da sobrevivência institucional. O mercado ilegal, no fundo, é o que mantém a ilusão de que o sistema ainda está de pé. Essas redes subterrâneas fazem o que a burocracia não consegue: funcionar. Elas alimentam soldados, abastecem caminhões e levam remédios aos doentes. São a engrenagem silenciosa que impede o colapso total. Durante a Segunda Guerra Mundial, oficiais aliados compravam combustível contrabandeado das mesmas pessoas que deveriam prender. E no pós-guerra, a máfia italiana distribuía comida com mais eficiência do que o próprio governo. O submundo sempre foi o gerador de emergência da civilização. Quando tudo apaga, ele é o primeiro a acender a luz. E no centro de toda essa energia está o ouro, o combustível mais antigo e mais confiável que o ser humano já usou. Ele não depende de promessa, nem de fé, nem de decreto. Onde quer que esteja, em Berlim, Beirute ou Pequim, o ouro significa a mesma coisa: autonomia. Toda vez que uma ideologia tenta substituir o ouro, ela acaba voltando a ele de joelhos. Quando a Igreja proibiu o lucro e os juros na Idade Média, os banqueiros de Florença apenas disfarçaram o ouro por trás de contratos de câmbio. Quando os soviéticos baniram a riqueza privada, esconderam moedas estrangeiras dentro de cofres particulares. E hoje, enquanto os bancos centrais zombam do ouro chamando-o de relíquia ultrapassada, continuam comprando toneladas dele em silêncio. No fundo, todos sabem a verdade. Quando o papel morre, o ouro sobrevive. Mas vamos mais fundo. Como nasce, de fato, um mercado negro? Sempre começa pequeno. Alguém troca cigarros por açúcar. Um mecânico conserta um carro em troca de combustível. Um farmacêutico vende antibióticos por fora. Aos poucos surgem as redes, corretores, atravessadores, contrabandistas, até que a economia ilegal se torna a única que realmente funciona. E ela é brutalmente sincera. Os preços não sobem por decreto, mas por desespero. É a lei da oferta e da demanda sem maquiagem, sem sentimentalismo. É o capitalismo nu, com a mão invisível de Adam Smith, segurando uma arma. Quem lucra? Os mesmos de sempre, os que têm acesso, informação ou coragem. Quem perde? Aqueles que ainda acreditam no discurso oficial. Cada mercado negro é uma escola, e sua primeira lição é dura. Confiança é a moeda mais cara que existe. Mas esses sistemas paralelos também deixam cicatrizes. Quando uma sociedade aprende a negociar nas sombras, ela passa a desconfiar da luz do dia. Depois de Weimar, a Alemanha nunca mais confiou na estabilidade da moeda, e esse trauma gerou décadas de obsessão fiscal. Após o fim da União Soviética, a Rússia se tornou uma economia de gangsters, porque seu povo aprendeu que toda lei tinha um preço. Já na América Latina, gerações inteiras cresceram medindo a honestidade dos governos pelo valor do dólar nas ruas. No fim, o mercado negro não é apenas reflexo do colapso, é o molde do que vem depois.
O mercado negro não apenas espelha a ruína de um sistema, ele redefine o que é moral, legal e possível. Cria um novo tipo de cidadão, desconfiado, sagaz e especialista em sobreviver. O Ocidente costuma acreditar que isso é algo distante, um problema de outros tempos ou outros países. Mas a verdade é que já está acontecendo aqui, só que com uma embalagem mais elegante e um nome mais aceitável. Quando o Canadá congelou contas bancárias durante protestos, o mundo assistiu à versão educada do controle de capitais. Quando a União Europeia apresentou as moedas digitais transparentes, o que realmente queria dizer era dinheiro programável, um passo antes do racionamento. E quando a inflação atingiu o Ocidente, os políticos correram para garantir que era temporária. Tradução? Permanente se você for pobre. Hoje o controle vem disfarçado de conveniência. A vigilância virou sinônimo de segurança e a dependência de modernidade. É o mesmo enredo de sempre. Quanto mais o poder tenta centralizar, mais o mercado negro cresce nas brechas. Porque você pode até proibir o comércio, mas não pode proibir a necessidade humana. O novo mercado negro não está mais nas vielas escuras, mas na internet. Em grupos criptografados da Nigéria, dólares mudam de dono mais rápido que em bancos. Na Argentina, trocas de criptomoedas entre pessoas comuns acontecem todos os dias. Na Ásia, stablecoins circulam fora do alcance de qualquer governo. É o mesmo instinto antigo, só que agora em versão digital. Construir uma economia que não possa ser congelada. As pessoas não estão se rebelando, estão se adaptando. Essa é a revolução silenciosa do século XXI. Soberania sem pedir permissão. Enquanto governos pregam sobre crimes financeiros, os bancos centrais acumulam o ativo mais ilegal e antigo de todos, o ouro. Eles não estão diversificando, estão se protegendo de si mesmos, porque o mercado negro pode começar com o povo, mas sempre termina com as elites jogando o mesmo jogo nas sombras. Estudar o mercado negro não é estudar o crime, é estudar a verdade. Ele mostra o que todo império tenta esconder, o momento em que a confiança se desfaz. O mercado negro não destrói o sistema, ele apenas reflete o seu fracasso. Cada governo que perde credibilidade cria seu próprio substituto, uma transação por vez. O sistema oficial mede controle, o mercado negro mede realidade. E quando essas duas linhas se cruzam, o colapso já não é uma ameaça, é um fato consumado. Então pense, se amanhã seu governo congelasse suas contas, se o banco limitasse seus saques, se seu salário perdesse metade do valor de um dia para o outro, o que você usaria para trocar, para viver, para continuar? Essa é a sua verdadeira economia. É o mundo escondido por trás das planilhas, o mundo que sempre sobrevive quando o oficial morre. A história é clara, o dinheiro oficial é o primeiro a cair. O mercado negro vem depois. E o ouro nunca vai embora. Se isso abriu seus olhos, se fez você enxergar o sistema de outro jeito, então fique por aqui. A história sempre teve as respostas. Eu só estou te mostrando onde procurar.